Programa aqui é assim, 100% cultural. Resgatar hábitos, culturas, histórias e até mesmo linguajares típicos do sertão é a principal característica citada no livro Grandes Personagens do Sertão, da escritora Francisca Noélia de Oliveira, mais conhecida como Dona Noélia. No livro, ela diz: com esse livro, pretendo resgatar um pouco da história dos sertanejos seridoenses, especialmente os que viveram no município de Currais Novos. Como bordão, o livro apresenta a história dos esquecidos pela história. Dona Noélia, queria saber mais um pouco por que a história dos esquecidos pela história. É o seguinte, nós, nos livros das escolas públicas, nos livros didáticos, nós só encontramos aqueles grandes personagens como as pessoas de maior riqueza, ou então que fizeram um grande feito, foram para a guerra, não é isso? Tiradentes, eu poderia citar Dom Pedro I e por aí vai. Esses são os grandes personagens da nossa história. No nosso cotidiano, no nosso meio rural, nós encontramos os verdadeiros personagens da nossa história. Os homens e as mulheres que bravamente, todos os dias, lutam pela sua sobrevivência e pela sobrevivência de todo ser humano. Porque você pode precisar de um médico uma vez por outra, mas de um agricultor você precisa todos os dias. Aquela pessoa que cultiva, que planta, que colhe, que labuta de sol a sol. Então essas pessoas que são marcadas pela fome no início do século, me chamou muita atenção a história dos meus antepassados, não é isso? Os meus avós, os meus pais e tantas outras pessoas marcadas pela seca. Eu alcancei, você nem conhece isso, eu alcancei pessoas morrendo de fome, crianças passavam a rede de manhã, uma rede ou numa telha de manhã e outra à tardinha, e muitas vezes eram mais do que 2, 3, 4 de fome, crianças que morriam de fome. Eu tenho um tio, tinha aliás, de saudosa memória, Antônio Pedro, irmão do meu pai, filho de Pedro Grande, que também é um dos personagens aqui do nosso livro. Então ele levava, se compadecia daquelas pessoas moribundas, levava para casa. Então a única coisa que ele tinha franco na casa dele era uma vaquinha, um leite, e fazia aquela papinha, aquele mingauzinho e colocava na boca daquele moribundo. Então eu alcancei 5, 6 pessoas na casa dele, deitadas em rede, né? Naquela época não tinham camas, né? Era muito mais difícil do que hoje. E as camas eram feitas de couro cru, ou então de sola. Então eu via aquele povo e aquilo já me tocava, eu com 7, 8 anos de idade. Então eu fui guardando todos esses saberes, todas essas vivências para contar aqui em Grandes Personagens do Sertão. Então esse livro é um pouco do resgate da nossa história, desde o começo do século, coisas que vocês não vê hoje. Por exemplo, quando morria uma pessoa, não tinha celular, não tinha rádio, não tinha... Então, tinha um menino na minha casa que ele era encarregado, ou na casa de qualquer uma outra pessoa, lá da zona rural, de sair, montar no jumento e sair dando a notícia de casa em casa. Fulaninho morreu. E tem uma coisa engraçada, que um dia morreu um homem e ele disse que era uma mulher. Né? Quando chegaram, quiseram matar esse menino, quiseram bater no bichinho. E bateram, porque ele tinha dado a notícia errada, né? É seu não sei quem. Então ele não... Você sabe que quem conta um conto sempre aumenta, não é isso? Vai aumentando um ponto. Então ele foi, quando chegou na última casa, ele já não sabia mais quem. Cansado, morto de fome, em cima do jumento. Então ele disse, não foi seu Zé que morreu, não, foi Dona Maria, disse uma esposa de seu Zé, não sei o quê. Então todo mundo ficou doido. Quando chegaram na casa do defunto, que viram que não era ele, então quiseram matar o menino. É um negócio sério. Então, gente, eu conto todos esses saberes aqui nesse livro. Eu gostaria imensamente
que esse livro fosse lido pelas pessoas, porque é um resgate da nossa cultura, da nossa história.